Mato Grosso do Sul, lindo e cheio de gente bonita. Estamos aqui, prazer. Eu sou a jornalista Keliana Fernandes E eu sou a Caroline Reis, arquiteta de pessoas. nós vamos fazer hoje um programa diferente. Nós vamos fazer hoje um videocast, um podcast diferente. Vamos falar com uma pessoa que está bem longe daqui. Bom, nós vamos trazer, eu e a Carol, para você, os sinais comuns em um agressor. Para isso, nós vamos receber aí o neurocientista José Fernandes Vilas. Ele é neurocientista, ele é autor do livro Quando o Sucesso Vira Burnout. É isso? Isso. Que Isso. coisa, hein? Que coisa boa. E Até vai o sucesso falar. dói, hein? Dói sim. Pode falar aí sobre os traços de psicopatia nas pessoas. Ele vai falar com a gente sobre isso. Inclusive nos agressores, que é o nosso ponto-chave, nosso ponto principal do nosso quadro que está começando agora. Sim, você pode. Além dele, nós recebemos também aqui a idealizadora do projeto Rede Árvore da Vida, Cláudia Costa. Ela conseguiu sair de um relacionamento violento e criou Rede Árvore, né? Rede Árvore da Vida, para ajudar outras mulheres em situação de vulnerabilidade. E vai contar para a gente aí a história dela hoje, como ela construiu esse projeto fantástico. Então, galera, está no ar o quê, Carol? O programa Sim Você Pode. Fica com a gente, compartilha com outras pessoas essa transmissão e vamos em seguida, né? Vamos lá. Doutor José Fernandes Vilas, meu parente, provavelmente, né, doutor? Bem-vindo. Muito obrigado. É uma oportunidade incrível que vocês estão me dando. Muito obrigado mesmo e por me esperarem, né? Essa questão da conexão toda é culpa minha. Da próxima vez eu me preparo melhor, tomando um calmantezinho antes. Tá tudo certíssimo, tudo certíssimo. Gente, o doutor José Fernandes Vilas, ele vai falar um pouco para a gente sobre os sinais. Mas antes da gente conversar com ele, eu quero conhecer a história dela, né? A história da Cláudia. Cláudia, Claudinha, Claudiona, Cláudia Guerreira, Cláudia Corajosa, Cláudia que montou esse projeto aí, Rede Árvore da Vida, e vai falar para a gente como que ele começou, por que que começou esse projeto. Primeiro, por quê? Como foi a vivência da violência física que você sofreu em casa? Na verdade, não foi em casa, né? Foi num relacionamento que eu tive dos 16 aos 20 anos de idade, fiz os 15 anos, né? E a partir dali podíamos namorar já oficialmente, com conhecimento dos pais, enfim. E dentro desse período dos 4 anos, né? Namorando o Príncipe Encantado, né? Que tinha 4 anos além da idade, então quando eu tinha 16, ele já tinha 20. Hoje você tem quantos anos? Eu tenho 55. Certo. Ele fazia uso de bebida alcoólica já, enfim, se considerava um adulto, né? Em plena gozo da juventude, de todas as aventuras que a juventude pode proporcionar. E aí, durante esse período, fazendo enxoval, eu sou de uma geração que a menina fazia o curso normal, fazia enxoval, namorava, noivava, casava, tinha filhos e ia para dentro de casa cozinhar. Né? Então, durante esse período de 4 anos, o tempo todo eu sofri o assédio e a pressão de dar uma prova de amor. Né? E aí o compromisso do casamento, a realização do sonho, ela estava condicionada a dar a prova de amor. E aí, na recusa Era como se fosse uma troca. Exatamente, uma barganha. E aí, na recusa disso, né, do meu posicionamento, um dia ele se excedeu na bebida alcoólica e dentro desse excesso ele me agrediu fisicamente e me estuprou, cometeu o estupro, né, com todos os requintes de violência física, verbal que se possa imaginar. Que horror. Foi a sua primeira relação? Foi a primeira relação. E aí as pessoas me dizem assim, mas como que alguém embriagado consegue fazer isso? Né? Tá, ainda falam isso, né? E aí eu digo, uma pessoa que está numa condição sob o efeito de álcool, talvez tenha mais força física e dê mais impulso a essa força que possui, e até porque ele era maior, mais forte, enfim, fisicamente do que eu, do que uma pessoa que não está. Né? Sem dúvida.
E aí sou daquela geração também em que os pais, eles escondiam isso. Não tinha Casa da Mulher Brasileira, não tinha Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, não tinha sequer uma delegacia onde você Não tinha Lei Maria da não Penha. tinha Lei Maria da Penha, não tinha, Uhum. né? Então, o que a minha mãe recomendou? Fica quietinha no quarto, espera passar, Mentira! e esquece que você vai ter um novo relacionamento, porque isso não vai acontecer. E seu pai não pode saber, porque se ele souber, você está na rua. Meu Deus do céu. Foi mais ou menos assim, né? Então, dentro também da cultura e da possibilidade, da condição do casamento mesmo, e do relacionamento da minha mãe, da geração, era o que ela tinha para me oferecer. Eu fiquei mais ou menos umas 24 horas sem sentir as pernas, morrendo de medo de ficar sem poder andar, né? Cheia de hematomas, enfim. Não fui ao médico, não tinha. Tudo que eu fiquei diante foi por mim. Então, eu fui ao médico por conta própria, de um tempo depois. Um tempo depois, eu passei a fazer uso de anticoncepcional. E aí, dali em diante, eu fui me reconstruir. E o seu pai? Não falou nada? Ele nunca soube. Você não O contou? meu pai nunca soube. Ele ainda é vivo? Eu digo para você que hoje muita gente está sabendo hoje, né? Quem soube dessa história? A minha mãe, a minha irmã, né? Que no caso soube agora, mais recentemente, o meu ex-marido, né? Obviamente, e a terapeuta, né? E algumas poucas pessoas muito íntimas a quem eu dividi essa dor, com quem eu pude dividir essa dor. Quando você começou a dividir? Por quanto tempo você ficou em silêncio depois que você falou para tua mãe? A primeira vez que eu falei para minha mãe foi em 2019. 2019? 2019. Como assim? Não entendi. Porque numa palestra da rede eu mencionei isso, porque aí eu já tinha tratado, já tinha feito a terapia, já tinha filho, né? Eu tenho um filho de 19 anos, já tinha tido toda uma trajetória, né, de vida pessoal. Não, deixa eu entender. Isso aconteceu quando você era jovem, Sim, certo? aos 20 anos. Mas você disse que chegou em casa e falou com a tua mãe, não foi? Eu entendi errado. Não, aí eu contei para minha mãe, mas não contei o que tinha acontecido. Contei que tinha havido uma briga. Ah, e bom. que essa briga, mas ela deduziu. Ah, bom. Né? E aí eu neguei. Neguei assim. Veementemente. Então você enganou até tua mãe. Até a minha mãe. Entendi. Né? Qual foi a reação do seu agressor depois da Porque, agressão? na verdade, a minha dor fez com que eu me enganasse, né? Eu mesma não queria aceitar aquilo. Então, qual que foi a reação? Terminamos o relacionamento, né? A família dele me procurou depois, a mãe, mais especificamente, porque ela sofria violência doméstica também. Então, assim, era um cenário que ele tinha dentro de casa e que, de alguma forma, eu creio que ele reproduziu isso, né? Ela me procurou aos prantos, me pediu perdão pelo filho, mas eu nunca mais tive contato com eles. Com ele, eu ainda cheguei a ter contato depois, porque ele se embriagou novamente e tentou reatar o relacionamento. Meu Deus. E aí, nessa caminhada toda, eu vim até os 45 anos, porque aí eu me casei, tive meu filho, em 2007 eu me divorciei, e aí eu fui para uma terapia. E na terapia foram levantadas todas as situações da minha vida nesse sentido, né? De vida pessoal, de vida íntima, enfim. E aí eu comecei a tratar isso com 45 anos. Só que aos 7 anos de idade eu já tinha sofrido estupro, mas eu não tinha consciência de que aquilo que tinha acontecido comigo era um estupro, porque eu saía com 7 anos de idade de casa para comprar o pão todos os dias, no que a gente chamava aqui, né, regionalmente de bulicho, ia no bulicho comprar pão e o dono do bulicho me puxava pelo cós da roupa e me fazia dar um selinho nele. Né? E aí esse com selinho, 7 anos? Com 7 anos. E aí esse selinho evoluiu para um beijinho de língua, né? Meu Deus. E aí não passou disso, mas eu tomei consciência quando começou a se falar sobre violência contra a mulher, quando começou a se falar em políticas públicas para mulheres, Maria da Penha. Aí eu falei, nossa, aquilo que aconteceu aos 7 anos de idade foi um estupro. Nossa, aquilo que aconteceu aos 20 foi um estupro. Né? E aí, dali em diante, eu busquei tudo o que fosse possível para me desfazer dessa dor.
espontaneamente. Certo. Então, fiz os processos terapêuticos que eu busquei, que eu procurei, me casei, tive filho, tive uma vida de matrimônio maravilhosa. Com quantos anos você se casou? Casei aos 34, tive meu filho aos 37. Meu primeiro e único filho. Antes do meu filho, tive 2 abortos. Né? Depois tive meu filho, abortos acidentais espontâneos. E aí, quando foi em 2018 que eu estava servidora pública, eu tive a síndrome de burnout, aliada à síndrome do pânico. Agora que você falou disso, vamos colocar aqui o doutor José Fernandes Vilas no meio da história para dizer para a gente, doutor, a síndrome ela pode ter sido causada, claro, pela estafa de trabalho, que a gente sabe que ela vem disso, mas também pode ser tipo assim, uma gotinha no oceano. Explica para a gente isso. Sim. O que acontece? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a síndrome de burnout ela está ligada somente à profissão que a pessoa exerce. Mas durante os meus estudos em relação ao livro, eu pude entender que essa síndrome ela está ligada à função que a pessoa exerce. Se a gente colocar o seguinte, um filho que cuida de uma mãe doente, ou uma mãe que cuida de um filho autista, ela pode adoecer pela função que ela exerce. Se a gente colocar que a mãe era uma babá da criança, o filho era um cuidador do pai, a esposa era a governanta da casa, então essa função, se for uma função tão desgastante a ponto dessa pessoa sofrer um estresse crônico contínuo, ela pode adoecer pelo burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional. Então pode vir do matrimônio, pode vir do trabalho, da profissão, pode vir das relações interpessoais, pode vir de vários aspectos. No caso, ela entrou numa síndrome de burnout, mas foi posteriormente ao casamento, mas ela já vinha de uma situação de desgaste, né? Doutor, existe alguma correlação de desgastes emocionais prévios que diminuam aí a tolerância a algumas questões ocupacionais? Porque a síndrome de burnout é resumidamente ocupacional. Mas se a pessoa vem de um estresse, de uma tensão, de problemas mal resolvidos, problemas financeiros, familiares, emocionais como um todo, e aí soma isso às demandas do trabalho, isso pode potencializar ou acelerar esse burnout? Sim. Se a gente levar em consideração que quando a gente tem um processo adoecedor, nós temos a personalidade da pessoa. Então, e uma das características que define a pessoa seria a porcentagem de neuroticismo que ela tem. Então, quanto mais neurótica essa pessoa for, maior a possibilidade dela adoecer. Então, se você for ver nas pesquisas, aqueles funcionários do mês, funcionário padrão, são geralmente as pessoas que adoecem pelo burnout. As pessoas se entregam demasiadamente à sua função. Só que além dessa questão da personalidade da pessoa, todos os traumas que ela já passou, todo o sofrimento, existe também o fator ambiental. Então, se eu estou num lugar, uma corporação que ela é adoecedora, eu tenho um chefe que ele exerce sobre mim uma pressão psicológica, assédio moral, assédio sexual, várias formas de fazer com que eu me martirize o tempo inteiro e faça sofrer e exerça sobre mim esse estresse crônico, com certeza a pessoa vai evoluir para o burnout. Hoje, as pesquisas... Oi? Desculpa, pode falar. Hoje, as pesquisas, antes da pandemia, 30% dos trabalhadores brasileiros sofriam por burnout. Após a pandemia, os índices são assim, estratosféricos. No caso, na área médica, na área da saúde em geral, a média de adoecimento vai de 70% a 90%. Então, ou seja, se nós levarmos em consideração todas as profissões, porque todo mundo sofreu com a pandemia, todo mundo teve que adequar o seu serviço à realidade. Então, a gente tem uma média de 70% aí de pessoas adoecidas pelo burnout. É uma porcentagem muito grande, né, de adoecimento. Agora vamos para os sinais. Quais são os sinais que a pessoa está adoecendo mesmo com o burnout? Então, o burnout ele tem 3 pilares.
Primeiro entra a questão da exaustão física e mental. Eu me dedico, eu vou exemplificar com a minha vida, porque eu fiz 2 episódios de burnout. Eu tive um episódio de burnout quando eu me formei, foi em 2011 para 2012, onde eu trabalhava 5 plantões de 24 horas e um de 12 por semana. Então, eu ficava no hospital a minha vida inteira, né? Eu ficava em casa 1 dia e meio, praticamente. E com isso, depois de 1 ano e meio desse trabalho exaustivo, eu entrei no processo de exaustão. Como foi isso? Eu sou um cara muito carinhoso, muito carismático, chego falando, conversando com todo mundo, e eu passei a mudar o meu comportamento. Eu demorava para levantar para ir para o trabalho, eu já achava que aquilo era desgastante, eu chegava lá, tinham 15 pessoas para atender, eu demorava 4, 5, 6 horas, enquanto anteriormente eu atendia em 2 horas, porque no pronto-socorro, você não tem como prolongar o bate-papo com o paciente, então as relações são mais curtas. Porém, você tenta dar atenção para a pessoa, porque a pessoa está ali passando mal, né? Mas você começa a meio que empurrar as coisas com a barriga inconscientemente. Você trabalha exaustivamente, sem força. É como se você saísse da prova do Enem. A pessoa sai lá às 5 horas da tarde, aquela exaustão mental. E é como se ela trabalhasse o tempo inteiro com esse sentimento de exaustão. Depois, a pessoa evolui para a despersonalização, que seria a frieza. Como eu posso exemplificar? O meu trato com o paciente ele foi ficando mais impessoal. Eu sou uma pessoa que eu gosto de abraçar, de chegar, puxar o paciente lá do corredor e levar até a cadeira, sentá-lo e ter toda uma conversa, né? Porque o carinho faz toda a diferença nessa questão da humanização do trato. E eu comecei a ser mais frio, mais seco. Os próprios pacientes começaram a perceber isso. Então, a despersonalização é quando a síndrome ela sai do meu íntimo, da exaustão, e passa a contaminar as pessoas, passa a reagir em cima das pessoas que estão ao meu redor. A minha sorte... Só um pouquinho, doutor. Como você conseguiu sair da síndrome? Fala pra gente. Com o processo terapêutico. Eu fui afastada sumariamente. Eu saí do trabalho um dia no corredor para almoçar e comecei a ter sintomas de AVC. Nossa. E aí eu fui para o hospital da Unimed, fiquei de 12h30 a 8h30 da noite e já saí de lá com a recomendação de fazer um check-up. Isso foi na sexta-feira. Na segunda, quando eu fui fazer o check-up, o primeiro local que eu fui foi para o consultório psiquiátrico. Uhum. E dali eu saí já com o atestado de 30 dias de afastamento e não voltei nem para arrumar a mesa que eu tinha deixado na sexta-feira quando saí para o almoço. Deve ser estava difícil, proibida. Deve ser difícil diagnosticar, né, doutor? Essa doença, essa síndrome. É difícil diagnosticar porque a maioria das pessoas adoecem e tem medo de falar com um colega ou com o chefe e ser demitido da empresa, de ser considerado fraco, sensível, sem estímulo. Isso é coisa da sua cabeça, para de pensar nisso. Você precisa só descansar um feriado lá em Búzios e está tudo resolvido. E não é assim. A pessoa ela passa a tempo aí, né? Eu entendi. Ele está pertinho, ele está no Rio de Janeiro, gente. Aí direto. E eu imagino que seja difícil a parte da prevenção, porque, pelo que vocês estão relatando, eu imagino que as pessoas descobrem mais isso depois que tem a crise do que na iminência de ter a crise. É isso, doutor? Uhum. A colega vai poder confirmar isso que eu estou falando na questão dela passar a ter pavor de receber ligação do trabalho. Não quer nem tanto que ela nem voltou para poder pegar as coisas da mesa dela. Ela falou assim, não quero nem saber disso mais na minha vida. Você trabalhava com o que na época? Oi? Eu era assessora de gabinete. E aí o que aconteceu? Eu não tinha ideia de que eu estava doente, doutor. Na verdade, eu só me sentia cansada. Eu saía, quando eu estava me preparando para um dia de trabalho, eu já me preparava chorando. Aí o meu esposo me deixava lá, eu fazia o meu trabalho, e aí quando ele ia me buscar, eu entrava no carro e chorava novamente. Eu chegava em casa, alterações de humor, aquela coisa, começou insônia, uma série de sintomas. E aí, na verdade, eu fui para esse consultório psiquiátrico levada por ele, enganada, porque eu fui para acompanhá-lo no que seria uma consulta para ele, e lá na hora ele falou para mim, pode sentar aí.
Aí eu falei, não, senta você, que era a cadeira para ele, né? E aí ele falou assim, não, a consulta é para você. Se ele não tivesse feito isso, ele me salvou. Na verdade, ele me salvou. E dali em diante eu fiz o tratamento durante 1 ano, iniciei com 4 medicações bem pesadas. E você conseguiu voltar a trabalhar no mesmo setor? Ou você, olha eu fazendo entrevista, olha, você no íntimo, você conseguiu voltar a trabalhar no mesmo setor ou você mudou de profissão? Não, eu mudei de profissão, foi quando eu fundei a Rede Árvore da Vida. Aí eu entrei no empreendimento próprio. Existem dados sobre isso, sobre transição de carreira após síndrome de burnout, doutor? Então, eu não tenho os dados reais para te passar, mas eu vou falar em relação à minha experiência de consultório. Dependendo do grau que o paciente chega no consultório, existem pessoas que não retornam a trabalhar nem em outra função. Existe uma pesquisa, agora eu me recordei, de professores do estado do Rio de Janeiro. Foram avaliados os professores de escola pública e 40% a 45% desses profissionais adoeceram e foram afastados. Desses 40%, 40% estavam adoecidos por burnout. E dentro desses, eu acho que 42%, se eu não me engano, nunca mais retornaram ao trabalho. Porque a pessoa, ela toma um nojo tão grande da profissão, eu tenho vários casos de pessoas que estavam, às vezes, com 20 anos de magistério e simplesmente tomaram um nojo da cara do aluno, não podia ouvir falar de um livro de gramática, que já tomava um pavor, já entrava em crise de pânico, crise de ansiedade. É muito grave. Doutor, o senhor já escreveu um livro sobre isso. O senhor já fez um audiobook também, não? O playbook? Ainda não. Ainda não? Mas eu vou enviar para você de presente. Com certeza. Eu vou enviar para você de presente. Manda sim. Vamos voltar agora aqui para falar sobre os agressores. O senhor, como neurologista, pode também identificar aí na conversa que nós tivemos aqui com a Cláudia ou outras mulheres que eu já posso ter atendido aí, e nos ajudar a identificar alguns sinais que ficam bem escondidos, de homens que têm alguma tendência à psicopatia ou controle demais, que acaba se tornando um homem violento, agressor verbal, agressor psicológico, agressor físico, que acaba também, muitas vezes, até causando um feminicídio, não é verdade? Sim. Olha só. Fala pra gente, então, um pouco desses sinais. Perdão. Na hora da gente entender o psicopata, a gente tem que entender que ele ou é psicopata ou não é. Não existe meio termo. Porém, existe um espectro da psicopatia. Existe o leve, que é aquele estelionatário, que vive dando golpe em pessoas, ele compra as coisas e não paga, ou paga quando quiser, ele não está nem aí. A característica principal do psicopata é a ausência de empatia. Ele quer poder, ele quer seduzir, e ele quer exercer domínio sobre a vítima. Então, existem pessoas que começam a se relacionar para ser bancado por mulheres, ou eles começam um relacionamento e passam a vida inteira massacrando aquela pessoa psicologicamente, como é o caso da colega. Só que, do leve, esse é o leve, é o que ninguém fala nas mídias, é o que ninguém fala na vida real, porque todo mundo tenta tampar o sol com a peneira. Mas não tem aquela história de poder a uma pessoa para saber o que ele realmente é? Quantas pessoas você conhece que a partir do momento que você bota no cargo de liderança, essa pessoa sobe o poder, a cabeça, e essa pessoa começa a machucar e ferir as outras pessoas psicologicamente? Um monte. Isso é traço de psicopatia. Não estou falando aqui que um deslumbrado é um psicopata. Eu estou falando que é uma das características que você pode perceber para identificar essas pessoas. Um segundo caso, o moderado, é aquele cara que, para exercer o seu poder, ele manda alguém matar. Então, esse é o caso moderado. Imagina no setor carcerário, quantas pessoas estão presas por matar alguém. É claro que existem aqueles casos onde houve um acidente real. Porém, existe o grave, que é o tal do serial killer.
ele tem o prazer tão grande de exercer esse domínio, esse poder sobre a pessoa, que ele também tem uma coisa muito importante, ele executa o plano e ele define qual o horário, a hora que essa pessoa vai morrer. Então, são os 3 graus de psicopatia. Aí imagina, esse serial killer é 1% dos psicopatas que existem. Só que 4% da população mundial é psicopata. Então, existem inúmeros psicopatas, mini psicopatas, ao nosso redor e a gente está deixando passar isso daí. Esse agressor que tortura, que sente prazer na dor da vítima. Que tenta manipular, esse pode ser um dos psicopatas leves. Isso. Você, a colega pode confirmar o que eu vou dizer. O psicopata leve, quando ele machuca psicologicamente a mulher, ou bate, ele agredia a mulher, ele acabou de resolver a situação dele. Então ele se sente altamente capaz. Aquilo ali é um sentimento que ele tem de euforia por ele estar exercendo poder. Só que na hora que a mulher começa a reconhecer e manda ele embora de casa, ou fala, vou terminar o casamento, ele se dá de vítima. Ele é tão teatreiro, ele é tão ator global, que ele faz com que a pessoa se sinta culpada dele ter feito aquilo. Quantas vezes as mulheres... Existem inúmeras mulheres que apanham e depois chegam no consultório e falam assim, doutor, eu que provoquei essa briga, eu que provoquei o ciúme, eu estava muito bonita, minha roupa estava um pouquinho curta. Então ele não tem culpa. Teve uma vez, para exemplificar, que eu atendi uma mulher no consultório e ela foi com o esposo. E 3 vezes ela foi com o esposo e eu não estava conseguindo identificar ali por que ela entrava no consultório e só chorava. E eu pedia ele para sair, ele falou, não, ela não vai conseguir expressar o que ela quer. E sempre tentando, e ele nunca saía. E ela não conseguia expressar. Até o momento que eu falei com ela assim, a senhora está apanhando do marido, não está? Aí ela começou a falar muito mais. Ela caiu aos prantos. Eu falei, a senhora está apanhando do seu esposo? Aí ela falou, sim, doutor, e chorando. Ele olhou para mim, eu falei assim, por que a senhora não largou ele até hoje? Esse canalha. É porque a gente fica tão sensível à causa da pessoa que a reação humana é essa, né? E nunca mais ele voltou, eles se separaram, porque geralmente o psicopata, quando ele é descoberto, ele some do mapa, né? E essa mulher segue até hoje tentando lidar com as lesões, né, que foram abertas durante o relacionamento. Doutor, o senhor disse que o psicopata ou é ou não é psicopata. Isso. Mas podem haver pessoas que não são psicopatas, mas que carregam em si traços de psicopatia nos seus comportamentos. Isso procede? Sim. Então, esses agressores não necessariamente são psicopatas, mas eles carregam alguns requintes aí de psicopatia. A gente, quando fala nesses 1-2%, que são serial killers, esses casos mais extremos, existe uma tônica muito comum, a maioria são homens. Existe alguma correlação entre crimes violentos? Porque sabemos que mulheres também podem ser psicopatas, né? Claro. É uma química alterada no cérebro? O que desencadeia a psicopatia? E por que homens são mais violentos neste exercício mais extremo, né, da psicopatia? Então, os estudos relatam que a cada 3 homens, uma mulher é psicopata. Então, 3 homens psicopatas a uma mulher psicopata. Porém, por causa da questão da violência, porque quanto mais brusco e quanto mais intenso for a agressão, geralmente está muito ligado à testosterona. Então, por isso que aparece muito. Já as mulheres, elas por serem, vou dizer assim, as mulheres são mais inteligentes que os homens, são muito mais persuasivas. Então, elas conseguem exercer a psicopatia, elas conseguem exercer o poder dela através de outro maquinário. Ela é mais sedutora, ela vai com a beleza, ela vai com a inteligência, ela vai com outros mecanismos diferentes do homem. O homem vai mais... Só para ilustrar o que você está falando aí agora, doutor, hoje mesmo no estadoonline.com.br tem uma notícia que eu não acreditei quando eu li a notícia. Diz que tem uma mulher lá em Maracaju,
que tinha 2 maridos e um casal de filhos com cada marido. E eles não sabiam. Como que essa mulher conseguiu fazer isso, gente? Tem que ser muito inteligente, tem que ser muito ninja. E tem que ter paciência de Jó também, só para dar uma descontraída aqui. Não, é sério. Ela casada com 2 maridos, vivendo maritalmente, casada com 2 maridos e com família, com os 2. Não consigo entender como que ela conseguiu fazer isso, é sério. Ela era caminhoneira? Como? Ela era caminhoneira? Pode ser, né? É uma explicação. Ou ela era uma vendedora ambulante que ia de cidade em cidade. Ela tinha uma profissão para poder. Olha, eu vou tentar achar essa mulher em Maracaju e eu vou entrevistar ela. Eu quero saber como que ela conseguiu fazer isso. É sério, de verdade. Doutor, o senhor mencionou aí a questão da neurose, né? Da pessoa neurótica. Quando eu passei por esse processo que vim a descobrir que se tratava da síndrome de burnout, eu estava exatamente assim. Então, qual que era a minha neurose? Eu queria fazer tudo, dar conta de tudo e agradar a todos. Exatamente assim. Então, eu queria ser uma profissional exemplar, como tinha sido até então, né? Mas aí eu tinha uma reforma para conduzir, a gestão de pessoas para conduzir, todo um trabalho operacional de planilha, de sistema para conseguir alimentar e ser esposa, mãe, dona de casa, né? Enfim, mais que multitarefas. Então, e a minha neurose qual era? Eu tenho que deixar a minha casa em perfeita ordem e tenho que deixar o meu trabalho em perfeita ordem. Então, interessante esse aspecto que o senhor fez a colocação da questão do neurose. Existe correlação entre acúmulo de funções, multiplicidade de papéis e síndrome de burnout? Sim. Quanto mais funções essa pessoa exerce, maior é a chance do desenvolvimento do burnout. No caso da colega, teve também essa questão do burnout matrimonial no primeiro relacionamento. Por quê? Para ela tentar manter um relacionamento fracassado aos trancos e barrancos, ela entrou no processo de burnout. Então o pessoal fala muito, estava com depressão e tal, mas hoje a gente sabe que ela só conseguiu sair do relacionamento porque ela entrou na despersonalização, ela começou a agir com frieza e ela conseguiu sair daquele furacão de sentimentos em relação ao casamento. Que coisa, né, gente? É muita coisa para falar num programa só. Muita coisa para falar. E tem um outro detalhe. Quando aconteceu isso na vida profissional, né, vamos colocar dessa forma, o que acontece, doutor? E aí o senhor me corrija se eu estiver equivocada. Isso foi um gatilho para vir à tona toda a lembrança da minha experiência dos 16 aos 20. Então, aí juntou tudo. Foi tudo junto e misturado, sabe? E aí, quando eu consegui me curar de tudo isso, em todos os sentidos, é que veio a minha, digamos assim, eu usei a minha criatividade e veio essa inspiração de fundar a Rede Árvore da Vida, que agora me realiza hoje. Que é que eu quero que você fale agora. Fala pra gente, explica pra gente aí como é que funciona o Rede Árvore da Vida. Então, a Rede Árvore da Vida nasceu de um encontro com 32 mulheres amigas de longa data e outras mais recentes, algumas até ex-colegas de trabalho desse período aí mais recente. E eu virei para o meu esposo e falei para ele assim, puxa vida, eu preciso agradecer essas pessoas. Passei esse ano todo em tratamento, elas me apoiando e buscando saber como eu estava, como se estava evoluindo, se precisava de alguma coisa. Preciso expressar minha gratidão. E vou fazer um chá da tarde. E aí eu organizei tudo para esse chá da tarde, elas foram todas. E aí eu falei, puxa vida, né? Aí fiquei observando lá a interação entre elas, né? E aí, nesse dia, quando eu fui fazer a apresentação e fazer, de fato, verbalizar a gratidão, eu contei essa história. Então, muitas não sabiam. E aí eu percebi que tinha outras com histórias semelhantes.
E aí fui para casa com aquilo na cabeça, falei para meu marido, falei, não, isso é muito pouco, olha aí, ó, acabou o chá da tarde, cada uma foi para sua casa, cada uma voltou para sua história, para sua vida, tenho que devolver mais para o universo, o que eu recebi é muito maior que isso. Uhum. E aí eu falei, bom, vou criar um grupo de WhatsApp. Vou criar um nome para esse grupo de WhatsApp. E aí eu fui pesquisar num livro de símbolos místicos um nome que se adequasse àquilo que simbolizava aquela reunião de mulheres e aquela história toda da minha trajetória até ali. E aí eu li sobre a árvore da vida, que é um símbolo milenar. E aí eu falei, bom, vai chamar árvore da vida. Aí falei, bom, mas é uma rede, então rede árvore da vida. Não, mas agora precisa de um desenho, eu preciso criar uma marca para isso. E aí o Rogério, o menino, primeiro desenho, falei, é isso aqui. Quando eu olhei, falei, é isso aqui. Então não teve experimentação. Como é que as pessoas fazem para ter acesso Aí a esse falei, desenho, já que a gente não está mostrando aqui? Oi, Monize, um beijo para você, obrigada pelo carinho. Monize Macedo Araújo, Tereza Caldeirão, beijo, parabéns pelo programa, valeu, linda. O João está dizendo que a qualidade do som e imagem estão perfeitas, que bom. Não sabe da missa metade. Monize, um beijo para você, minha querida. Então, aí registrei a marca e evoluiu. O que é a rede? A rede é uma rede de empreendedorismo feminino. Nós atuamos fortalecendo, apoiando, acompanhando, prestando consultoria, palestras, cursos, treinamentos para mulheres micro e médias empresárias, empreendedoras. E, nesse contexto, eu não queria ser mais do mesmo. Eu não queria me limitar aos negócios, a business, porque tem muita coisa além disso, né? Eu pensei assim, falei, puxa, não é CNPJ aqui a gente está lidando com pessoas, com mulheres, com histórias. Então, nós tratamos de todo o universo feminino. Então, quando é questão saúde mental, violência doméstica, causas globais como Outubro Rosa, enfim, Agosto Lilás, nós nos envolvemos em todo esse contexto. E também temos os parceiros que dão o apoio emocional, psicológico, de processos terapêuticos, inclusive, que nós fazemos o encaminhamento daquelas mulheres que nos procuram, né, que são empreendedoras, que saíram recentemente de um matrimônio, né, de uma situação de violência, e que querem recomeçar a vida, e querem recomeçar empreendendo. Então, nós prestamos toda essa assistência, vamos dizer assim, e fazemos todo esse encaminhamento para essas mulheres. Como que essas mulheres têm acesso a essa rede? Olha, é bem simples. Pelas redes sociais, né? Nós temos o site www.redearvoredavida.com, que lá tem um cadastro. Pelo cadastro, coloco os dados, eu entro em contato. Pelo WhatsApp, 999098977, e pelo próprio Instagram. Qual é o Instagram? Instagram é Rede Árvore da Vida. Só isso? Só Rede isso. Árvore da Facebook é Rede Árvore da Vida também. Ótimo. E aí, além disso, nós conseguimos conciliar informações do universo feminino num contexto geral e sobre empreendedorismo. Legal, muito legal. E aí mesmo. fazemos isso com os nossos parceiros. O que seria das mulheres se não fossem as outras mulheres que conseguiram identificar que foram agredidas e estão lutando contra, não é, Carol? É importante dar nome aos bois. É. O que é síndrome de burnout, como é que funciona, o que é um psicopata, como ele procede, o que é violência. E a gente vai falar e debulhar cada termo, cada coisa. Porque se a gente não reconhece, se reconhece nessas situações, como é que a gente vai atacá-las? Justamente. E eu costumo dizer que uma das violências que passa desapercebida é quando a mulher divide com o seu parceiro, com o seu companheiro, que ela tem o sonho. Eu estou pensando em vender bolos porque eu sei fazer muito bem, eu sou boa nisso, vou vender para complementar a renda ou para, no mínimo, ter minha independência financeira. Se ele for contra, já levanta assim, as antenas. E ele diz assim, não vai dar certo, você não vai conseguir. Já é violência. Exatamente. É você cometer uma violência psicológica. Por que ela não é capaz? Por que ela não vai conseguir? Qual o motivo? Então, já teve essa historinha aí no teu casamento, levanta as antenas. Não estou dizendo que você tem que separar do seu marido. Presta atenção. Eu estou dizendo para você que você tem que levantar as anteninhas e começar a mostrar que sim, sim você pode.
Não é Procura verdade? o marido que fala assim, como é que a gente pode fazer isso dar certo? Isto! Pronto! Exatamente. Doutor, olha, obrigada pelas explicações, pelas elucidações, pela participação. Deixe você à vontade aí para deixar aí o seu último recado. A gente vai encerrar aqui o programa, junto com essas mulheres maravilhosas. E vamos falar outras vezes, viu? Gostei muito da participação do senhor. Muito obrigado. Depois, por favor, me passa o contato da colega. Eu vou entrar em contato pelo Instagram, que eu vou mandar um livro para as duas também. Vou mandar para as três. Ai, que ótimo. Muito obrigada. Já deixa de novo o seu lhe Instagram seguindo também, Carol. no Instagram. Eu já lhe sigo no Instagram. Papai do céu abençoe a todos vocês. E mulheres, se você sofre agressão em casa, denuncie. Denuncie, porque pode ser psicopata e ninguém sai de uma relação com um psicopata sem feridas. Espera aí, vamos fazer uma foto bem bonita com o senhor aí no fundo também? A gente postar depois nas redes sociais. E você que está aí assistindo, gente, não deixe de compartilhar o conteúdo se você gostou do conteúdo. Não deixe de compartilhar. Você está no Facebook, daqui a pouco ele vai estar disponível também na nossa plataforma de YouTube, o Estado Online MS. Nós vamos ter aí alguns trechos também nas nossas redes sociais, né, Carol? Isso mesmo. Sigam Caroline Reis Coaching, Keliana Fernandes TV. Isso, justamente. E ó, no estadoonline.com.br lá tem também. Sim, você pode na nossa Estado Play. Do ladinho ali tem vários conteúdos para você consumir. Gostou do conteúdo? Vai estar disponível na semana que vem lá, tá? Porque este programa vai ficar disponível na semana que vem. Combinado? Cláudia, deixa aí seu recado, meu amor. O meu recado é: sim, você pode. E pode tudo. Pode o que quiser, aonde quiser, a hora que quiser e como você deseja e como você sonhou. Não desista dos seus sonhos, não abra mão da sua independência, não abra mão da sua liberdade, não abra mão dos seus direitos. E se alguém ameaçar tudo isso, denuncie. O meu recado é assina embaixo. O meu recado é o seguinte, eu quero contar a sua história aqui também. Nós queremos conhecer a sua história aqui também. Então, entre em contato com a gente. Já dissemos, a minha rede social no Instagram, como disse a Carol, @KelianaFernandesTV. Pode procurar a Carol, pode procurar a Cláudia, pode entrar em contato com o Jornal Estado, porque o seu Jaime Valer é um homem de qualidade, um homem com todas as letras maiúsculas e nos dá este espaço, nos dá essa liberdade e eu quero conhecer a sua história. Se você não quiser se identificar, mas quiser contar a sua história, nós damos um jeito. Mudamos até a voz se for necessário, mas nós queremos saber a sua história. Tem muitas mulheres que vivem como você, mas não sabem que está vivendo isso. Elas nem imaginam, como a gente acabou de explicar aqui no programa. Então, participe com a gente. E mais um recado, mulherada, é o seguinte, eu estou aqui com 2 mulheres fortes na minha frente e eu estou conversando com muitas outras mulheres fortes. Mas eu ainda não convenci a algumas delas que muitas coisas nós só vamos conseguir quando nós estivermos dentro da política com o mesmo objetivo, tá? Por quê? Leis é que regem o Brasil, que regem o mundo. Nós precisamos estar lá para poder nos defendermos de certos tipos de leis e brigar por outros tipos de leis. Leis, por exemplo, que implementem mais educação. Leis que possam aumentar, por exemplo, a pena para quem comete o feminicídio. Que realmente tipifiquem aí como você fala muito bem isso, como crime, por exemplo, a violência psicológica, entendeu? Fala mais sobre isso, porque as pessoas, Carol, não sabem que a violência psicológica é violência. Por quê? Porque não é um crime de verdade. Ele é crime, mas ele não tem punição. Então nós temos que criar isso. E onde existem, gente, quase 600 pessoas, todos a maioria de um sexo diferente, não vai pensar muito na gente. Nós temos 13 senadoras, nós temos 71 deputadas federais, e é lá que tudo acontece. Então, por favor, meu recado, tirem da sua cabeça aquela história de que, eu não gosto de política, quando alguém está falando com política com você. Não é não? E mulheres em cargos de liderança, de poder, na política, nas empresas, não só no legislativo, mas no judiciário também, mais juízas, mais delegadas, mais mulheres na linha de frente, em posições de poder, para que elas realmente consigam humanizar e trazer essas soluções, de fato, para a sociedade. Justamente. Carol, beijo. Beijo.
Obrigada, até a próxima. Beijo. gente. Tudo de bom, Beijo, doutor beijo. José Vilas. Tudo Valeu. de melhor para Eu todo mundo. Fui.